Bom, meu muito boa tarde, boa noite aos colegas e pranteados alunos das turmas 3VA, 3NA. Estamos aqui mais uma vez com os colegas para fins de assim configurarmos mais um vídeo, mais uma aula assim apresentada a vocês, dando continuidade ao conteúdo que, inclusive, conforme eu já disciplinei juntamente com vocês no nosso último encontro, vai estar canalizado, vai estar voltado à preparação dos colegas para essa prova virtual, essa avaliação virtual, certo? Hoje nós estamos no dia 5 de junho, né, de 2020. Mais tarde teremos as nossas aulas, certo? Que complementarão e acrescentarão em muito aquilo que nós vamos aqui abordar, aquilo que nós vamos aqui estudar, certo? Então, aqui é dando uma continuidade a esse conteúdo, ao material, inclusive, que já foi apresentado a vocês, né? Que já foi, assim, visualizado por vocês, pelo que, inclusive, me confidenciou o colega Felipe Valente, da turma da tarde. E dessa forma, então, nós vamos trabalhando, nós vamos pontuando, nós vamos ajustando os nossos termos, inclusive na aula que nós tivermos hoje, no encontro que tivermos hoje pessoalmente, eu vou datar de fato o conteúdo da avaliação, certo? Eu vou discriminá-lo de forma bem didática, bem assim apresentável, justamente com a finalidade de já apresentar a vocês o que poderá ser cobrado nessa avaliação, né? E desde já, eu já posso até adiantar uma coisa, né? Que é o seguinte, né? Muito provavelmente eu vou concentrar boa parte dessa avaliação nesse conteúdo de licitação, tá? A ideia é que essa avaliação ela contemple tanto aquilo que corresponderia ao NPC 1 quanto que corresponderia ao NPC 2, né? Mas, dentre os conteúdos abordados e apresentados, e aí fazendo a devida ponte entre contratos administrativos, contratos da administração e licitação, a licitação ela acaba, de certa forma, tendo um peso um pouquinho mais significativo, um pouquinho mais substancialmente, digamos assim, válido, né? Então, muito provavelmente, vamos ter avaliações nesse ponto. E uma outra coisa, a turma do 3NA, né, me conhece há um pouco mais de tempo, né, meus colegas? Desde 2018, né, quando, com muita honra, com muita gratidão, né, prontificação, lecionei na metade do ano seguinte, né, Introdução ao Estudo do Direito para vocês. Realizei, de certa forma, um pequeno sonho da minha vida, que era lecionar essa disciplina. Lecionei em 2019 para 3 turmas essa disciplina, né? Então, assim foi realizado, configurado. E vocês foram, que de certa forma, introduzindo essa disciplina e eu continuei nela, graças a Deus, durante o ano de 2019. Um trabalho muito bem desenvolvido, graças a Deus também. E os colegas sabem, né, que as avaliações minhas eu concentro nos conteúdos que eu leciono. Então, o que vai ocorrer? O que deverá, sem dúvida alguma, acontecer? A semana de provas vai começar lá pelo dia 16, né? Vai pelo dia 16 de junho, né? Daqui a uma semana, 2 semanas, bem dizer. Dia 15 vamos ter aí um feriado. E no dia 15, 14, 13, acho que no dia 12, eu vou fazer uma aula de revisão desse conteúdo para avaliação, certo? É claro que isso daí vai depender um pouquinho do calendário, certo? Porque o que acontece? Vamos ter aí uma dinâmica, não é? Estabelecida para quem leciona, né, nas sextas-feiras, né? Vamos ter uma diferencial aí, o calendário vai ser assim apresentado e eu estou numa pequena pendência, digamos assim,
no sentido de saber se a minha avaliação ela vai estar canalizada para a quinta-feira. Né? O curso de Direito é um pouco diferente dos outros cursos, até pelo quantitativo de alunos, então, muito provavelmente a aula vai ser na quinta. Melhor dizendo, a prova vai ser na quinta. Né? A avaliação que vai ser concedida a vocês será na quinta-feira. E nesse passo, já que vamos ter uma aula agora, nessa sexta, muito provavelmente eu vou fazer uma aula de revisão na sexta-feira. E ainda tem um detalhe, essa aula de revisão ela vai ser gravada, tá? Eu vou colocar à disposição dos colegas uma aula de revisão para a avaliação, certo? Vocês terão também esse suporte, além do material que foi disposto, além dessas aulas gravadas à disposição de vocês também. A aula de revisão, que é uma constante que eu faço antes das avaliações, ela também estará à disposição de vocês gravada, tá? Ela também estará ali a ser veiculada. Bem, sendo assim, vamos então ao que nos interessa, né? Ao que nos apetece aqui, que é de fato dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? E hoje nós na aula anterior falamos bastante, né? Assim impugnamos muito quanto a primeira modalidade de licitação, que é a concorrência. Né? Não vou revisar necessariamente a concorrência agora, vou deixar essa matéria para ser revisada na aula virtual, que será consequentemente apresentada a vocês hoje, né, no período da tarde para o 3VA e no segundo tempo da noite para o 3NA. E assim então nós vamos pontuando essas aulas, vamos pontuando esse conteúdo da melhor forma possível, né? Ante esse momento escabroso e pelo qual estamos passando, e espera-se, né, que em breve haveremos, sem dúvida alguma, de retornar, né, sem maiores pormenores, por assim dizer. Bem, o que nós vamos ter na tomada de preço? E aqui, um detalhe que eu vou fazer, ao passo que vou comentando a tomada de preço, eu vou fazendo um pequeno comparativo dela com as características da concorrência, certo? Isso é importante porque as duas são as mais visualizáveis, são as mais assim abordadas, são as mais discutidas, as mais utilizadas, as que têm pontos, sejam pontos pequenos, mas pontos comuns e também pontos divergentes, né? E ante a dualidades, né, nada mais significativo do que, na medida do possível, conforme o trâmite assim apresentado, do que fazer a abordagem, né, sempre fazendo os devidos comparativos assim apresentados, né, para que assim, inclusive, a gente saiba do que se trata, né, do que estamos falando, do que estamos discutindo. Então, essa é uma dinâmica que eu vou apresentar agora a vocês, sem maiores problemas. Bom, vamos lá então. O que vamos ter, né, no tocante à tomada de preços? Veja só, é uma modalidade, né, realizada entre interessados devidamente cadastrados, o que atendam a todas as condições exigidas no cadastramento. Olha só que coisa. Aqui vai ter a primeira divergência, se é que a gente pode assim falar, da concorrência com a tomada de preço. É o fato de que, no caso da concorrência, a única exigência, de forma bem aprimorada, assim, bem acentuada, que nós deveríamos de aqui verificar, é que todos atendam os requisitos do edital. Edital de licitação, conforme já expliquei a vocês, lá criado, né, construído, instruído, de acordo com o disposto no artigo 55 da Lei 8666, você vai ter toda uma série de requisitos: objeto, finalidade, se tem garantia, se não tem garantia, as prerrogativas da administração pública, as prerrogativas do contratado, não é? A discriminação, o detalhamento do objeto em si,
também é uma coisa a ser assim atribuída, assim valorizada, né? Não obstante a isso, a depender, conforme inclusive eu expliquei para vocês, isso está no caput do artigo, a depender da forma dessa licitação, se o objeto dessa licitação é um objeto externo, né? Ele não é fabricado no Brasil, como fazer para elaborar a licitação e trazer esse objeto para o Brasil, né? Tem toda uma logística assim apresentável e essas condições elas precisam estar bem discriminadas, também muito bem detalhadas no edital de licitação, né? Então, o edital ele tem um fundamento muito importante nesse aspecto, né? Dizer qual é a modalidade de concorrência, que é importante, também bastante importante, e dessa forma você tem essa amplitude de espaço no âmbito da concorrência. No caso da tomada de preço, conforme se apresenta aos colegas, veja só, você vai precisar de um cadastro. E o cadastro, ele vai ser um requisito essencial para se participar da licitação na modalidade de tomada de preço. Não é qualquer um. Não é só atender os requisitos que está no edital. É os requisitos do edital, mais um requisito a mais, que é esse cadastro. Certo? E tem um prazo para esse cadastro. Veja que interessante. Atendendo a todas as condições exigidas no edital, que são as condições genéricas, essas condições eu ainda haverei de explicar a vocês, tá? Sem maiores problemas, não se preocupe, elas ainda haverão de ser explicadas para vocês. Não vai cair necessariamente agora, porque é um detalhamento um pouco mais acentuado. Isso eu vou deixar para a NPC 3, que fica inclusive mais organizado, porque se eu for jogar agora o detalhamento do que deve e do que não deve conter nesse edital, em termos de documentação a ser apresentada, certo? Vocês, consequentemente, irão se embaralhar muito nas ideias. Isso não tem nada de didático, de educacional, nem nada. Eu simplesmente vou estar, sabe, jogando conteúdo e sem a devida abordagem sistemática, jurídico e doutrinária que é exigida, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, para não ser desonesto com vocês, eu vou assim fazer para a nossa NPC 3. Tá? E vai ser interessante estudar na NPC 3, porque o conteúdo fundamental a ser trabalhado na NPC 3 é serviços públicos. Então, serviço público, licitação são coisas muito próximas. Tão próximas que, não obstante a isso, as questões que vocês vierem apreender a nível de OAB, a nível de concurso público, elas sempre vão fazer uma fusão desses dois. Certo? A única, digamos assim, etapa durante a resposta de uma dessas perguntas a serem realizadas por vocês não é outra senão saber se a questão está mais direcionada para licitação ou mais direcionada para serviço público. Aí é o grande desafio, né? Esse vai ser o desafio, certo? Porque os dois vão estar geralmente nas mesmas questões, certo? O direito administrativo, as questões, elas sempre embaralham muito conteúdos. E aí a gente vai ter que ter essa perspicácia, né? De saber, inclusive, do que se trata cada uma dessas questões. Inclusive, a realização daquela atividade, daquele trabalho, que vai contabilizar a nota para vocês agora na NPC 2 e 1, foi justamente para vocês verem como é que se enquadra, né, do ponto de vista dos concursos, essas questões, certo? Como é que elas se apresentam, tá? E é justamente ante essa conjuntura como um todo, tá? Então, esse é um fato. Voltando, então, para a nossa tomada de preço. Então, pessoal, é nesse passo, nesse sentido, que nós vamos ter. Vai ter um cadastro. Esse cadastro, ele tem que ser realizado até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Até o terceiro dia, até 3 dias antes do recebimento das propostas.
tá? O que é que vai acontecer então, trazendo assim um panorama mais significativo? Hoje nós estamos dia 5, né? 3 dias antes do recebimento da proposta. Digamos que foi definido no edital de uma licitação para a compra de usar o aparelho que atualmente está sendo muito utilizado, inclusive no âmbito de algumas investigações quanto a desvio de verba pública, né, por parte de alguns gestores. Digamos que nós vamos ter até o dia 10, aliás, melhor dizendo, 11, né? Dia 11 de junho. Foi definido no edital que no dia 11 haverá de ser recebidas propostas para uma licitação no tocante à aquisição desses respiradores, né? Até o dia 11. Por ser, isso é até interessante, né? Esse é um ponto de vista que o gestor ele pode tranquilamente usar ante as competências, atribuições que lhe são assim assegurados legalmente. Ante a urgência, né, e ante a necessidade essencial de ter esses respiradores para a abertura de novas UTIs e canalizando isso a relação custo-benefício, principalmente benefício por ser exigido um aparelhamento, por ser exigido um produto de qualidade, eis que escolhe-se a tomada de preço. Porque no caso da tomada de preço, o que vai acontecer? Não é todo mundo que vai se cadastrar, né? Geralmente quem vai se cadastrar aqui vai ser empresas que trabalhem especificamente com isso. E se não é todo mundo, se vai ser um núcleo pequeno de pessoas, mesmo que você tenha empresas qualificadas, mas se essas empresas elas não fizerem o cadastro, você as descarta. E isso é consequentemente bom para quem está regularmente assim vinculado a esse procedimento, porque se a empresa apresenta a documentação devida, apresenta o cadastro, ela já está ali de plano, certo? E ao passo que outras não teriam essa sorte, digamos assim, né? Ao passo que outras não teriam essa vantagem, por estarem descartadas por não atender aos requisitos, assim, do edital, sendo um desses requisitos a inexistência, no caso, do cadastro, né? Bom, então, isso foi definido, isso foi determinado. Tem-se até quinta-feira para entregar as propostas dentro do edital. O edital foi aberto segunda-feira, deu-se o prazo até quinta-feira para entrega das propostas. E aí é que vem um detalhe bem interessante aqui apresentado. Foi assim determinado, que no dia 9, 5, 7, 8, isso, dia 9, né, que é a segunda-feira, datando-se do dia 9 até o dia 10, eu tenho então 3 dias para fazer esse cadastro. Porque veja só, né, conforme inclusive está estipulado lá na Lei 8666/93, né, a partir ali do artigo 55, 57, 58, né? Se não me falha a memória. Inclusive essa questão dos artigos, fique tranquilo também que depois, assim como eu fiz um quadro, né, expondo aqueles valores, eu também haveria de fazer um quadro nesse sentido, para delimitar melhor e assim ficar melhor, inclusive, para as devidas consultas. Bom, então o que acontece? TCA, então, até 3 dias antes da abertura das propostas, né, do recebimento das propostas, para fazer esse cadastro. E aí esses 3 dias vão contar, nesse exemplo que eu dei para vocês, do dia 9 até o dia 10. 9, 10, 11, aliás, 8... Não, acho que eu estou me enganando aqui numa coisa. 5, 6, 7. Ah, tá. Não é dia 9 não, pessoal. Uma correçãozinha.
do dia 8, 9 e 10, que equivale justamente segunda, terça e quarta, né? Esse será o dia para fazer o cadastro, certo? E quando for de fato aberta, né, a oportunidade de entregar as propostas, que seria no caso na quinta-feira, dia 11, né, tem que se entregar a proposta, a documentação exigida no edital, certo? E o cadastro tem que ir junto. Tem que estar juntinho lá com os documentos assim apresentáveis, beleza? E isso é interessante notar porque a entrega dessa documentação toda vai justamente fazer jus à qualificação, né? A qualificação é nada mais nada menos que o momento em que, uma vez apurada as assertivas, os detalhes, quanto à documentação apresentada, né, verifica-se, apura-se, não. Então, o proponente está apto a participar da licitação, não obstante ter atendido aos requisitos do edital quanto a pedido de documentos assim apresentáveis, quanto ele agregou a esse conjunto, né, de papéis, porque é muita coisa, geralmente para ser entregue, ele agregou o cadastro. O cadastro está lá junto, né, como um requisito essencial à participação no procedimento de licitação via tomada de preços. Beleza? Então isso é assim valorizável nesses termos. Beleza? O que mais nós vamos ter aqui? Então, qualificação é isso. Entrega-se as propostas, certo? Na data respectiva para a entrega das propostas. 3 dias antes do dia escolhido para receber essas propostas, tem que se fazer o cadastro para entregar a documentação junto com o cadastro, tá? E, consequentemente, né, se houver faltado algum dos itens pedidos, esse indivíduo está automaticamente fora dessa disputa. Alguém talvez pergunte, professor, mas tem o cadastro, mas falta algum dos documentos apresentados lá, né? Isso retira o indivíduo da disputa? Com certeza. Porque o cadastro, pessoal, é um requisito para você participar. É mais um deles, certo? Aliás, a gente poderia até dizer o seguinte, que o cadastro ele vai ser um requisito para você fazer jus à participação na licitação, né? Se tem, inclusive para verificar quem fazer a apuração devida, né? Entrega a proposta, não tem um cadastro, está fora. Por outro lado, entregou a proposta, tem um cadastro. Durante o trâmite da licitação, verificou-se que há falta de algum item que foi exigido no edital, dá no mesmo, ele vai ser desqualificado, né? Ele tende a ser desqualificado em alguma fase da licitação, certo? Então, esse cadastro ele é necessário para fim de participação mesmo, efetiva. Processo seletivo, você já antes mesmo do início da licitação propriamente dita, você já inclusive se livrar de alguns concorrentes que por descuido, por indisplicência, por falta de atenção, não viram a necessidade de ter o cadastro e assim quiseram participar, mas não têm condições, porque é tomada de preço e é da tomada de preço a exigência desse cadastro, né? E dessa forma, então, nós temos a tomada de preço assim configurada. Veja só que interessante. O procedimento da tomada de preço, inclusive quanto a julgamento, né, por comissão de 3 vezes no mínimo, é o mesmo da concorrência. Essa comissão, ela vai estar presente, vai estar constante, lá na fase externa da licitação, tá? É o momento em que se haverá de analisar as propostas. As propostas aqui, no caso,
elas tendem a ser levadas em conta, elas tendem a ser analisadas, elas tendem a ser verificadas já quanto àquela relação que eu disse anteriormente para você de custo-benefício. Tá? O que está sendo apurado, o que está sendo verificado, se de fato tem, né, a atividade, o serviço público a qual o Estado pretende realizar, se de fato ele está com a problemática, digamos assim, apresentada, né, no tocante à busca pela melhor proposta. E a melhor proposta vai ser justamente aquela que atenda às necessidades de atendimento ao serviço público proposto e às necessidades do próprio Estado, né, de prestar uma atividade, um serviço que seja de qualidade para todos. Correto? Então esse é o ponto aqui. E vamos ter a criação dessa comissão, né? A comissão ela vai ser criada, pessoal, tão logo, inclusive, se sai da fase interna da licitação e vai para a fase externa, que é quando se recebe proposta, se publiciza a licitação e a comissão, então, ela vai ser criada para analisar essas propostas, né? Essas fases, nós haveremos de estudá-las também detalhadamente, tá? Com a devida calma, com a devida tranquilidade, porque é um conteúdo vasto, né, licitação. Eu costumo dizer e digo isso com a maior tranquilidade. Se tivéssemos um ano inteiro de licitação, ainda assim, muitas coisas passariam um tanto despercebido, que é muito detalhe. Muito detalhe. O 8666 é uma lei extremamente detalhada, né, muito abstrata. E de modo que você tem cursos de licitação para ver o quão é necessária a compreensão disso tudo, né? E os cursos eles não são para outra finalidade, são para você entender como é que essa engrenagem toda funciona, né? E dessa forma, por isso que nós estamos aqui fazendo um trabalho, inclusive, que busca canalizar o que, consequentemente, você vai ver mais adiante quando estiver no serviço público, ou alguns colegas já veem, que já são funcionários públicos, assim, analisam, né, verificam, certo? No dia a dia, no labor diário, quanto a questão dos concursos, OAB, que é a provinha de inserção no mundo jurídico mais próxima que nós temos, não é isso? E nesse sentido é que a gente vai trabalhando, vai pontuando aquilo que é mais utilizável, que é mais verificável, certo? Para que assim a gente possa, inclusive, dinamizar esse conteúdo e torná-lo acessível, né? Torná-lo acessível. Mas é claro que ao longo do tempo nós vamos pontuando algumas outras coisas e durante as aulas vamos assim trabalhando outras questões que forem extremamente importantes dentro da própria 8666, tá? Bom de se esclarecer. Bom, então a comissão vai ser criada, essa comissão ela vai avaliar as propostas, tá? E dentro da primeira avaliação que vai fazer das propostas é justamente o atendimento aos requisitos do edital, certo? Isso aqui vai ser basilar e essencial dentro da conjuntura de atribuições que é conferida à comissão criada, instituída para julgar as propostas apresentadas. E é esse o sentido aqui da tomada de preço também. Mas o que vamos ter? O que caracteriza, né, e vai distinguir, consequentemente, a tomada de preço da concorrência, olha só que interessante. Ela vai a existência de habilitação prévia dos licitantes através dos registros cadastrais. De modo que a habilitação preliminar se resume na verificação dos dados constantes dos certificados de registro dos interessados e, se for o caso, se estes possuem real capacidade operativa e financeira exigida no edital. Tá? Uma coisa, né, no caso, isso é a concorrência tem. No caso da concorrência, você vai criar a proposta, né, estabelecer uma proposta e vai apresentar. Ela vai atender, consequentemente, os requisitos. Ali, você vai apresentar, então logo você apresente a proposta, ela tende a ser aceita. E aí vai-se, então, para a comissão de julgamento. Né? Vai, então, ser julgado. E ali, no julgamento, é que vai se verificar essa questão das documentações devidas, se, de certa forma, há uma habilitação de mercado nessa empresa, se é uma empresa que já tem um histórico, digamos assim, de atividade, serviço prestado, isso tudo tende a contar, né? Claro
que com a devida gradação, certo? É dada condições um pouco mais favoráveis a micro e pequenas empresas que queiram participar, que busquem aí seu lugar ao sol também dentro do mercado, né? de consumo ou de prestação de serviços. Né? E, assim sendo, né, se ela quiser contratar com o Estado, ela pode contratar, sem dúvida alguma, mas, né, se nós tivermos concorrência, e vamos ter uma concorrência, né, uma coisa é ser uma empresa que já está 10, 15 anos, outra começou há 2, 3 meses atrás. Então é dado determinadas condições que depois nós até podemos discutir para melhor verificar o que difere, né, esse tratamento aparentemente desigual, mas a finalidade dele é travar uma igualdade, já que na concorrência eu tenho um leque, né, bem maior de interessados. Certo? É a modalidade mais ampla, então nós vamos ter isso. Agora, no caso da tomada de preço, eu vou ter uma exigência prévia para participar da licitação, que é o cadastro. Os outros itens de qualificação eles haverão de ser assim apuráveis na medida em que o tempo for assim correndo, né? For assim passando. Durante o processo ali estabelecido de trâmite da proposta no edital de licitação. Correto? Então, é esse o ponto que vai distinguir, consequentemente, a tomada de preço da concorrência e com um detalhe que claramente se vê, né? No caso da tomada de preço, eu vou ter uma concorrência, né, menor. Eu vou ter uma disputa, melhor dizendo, bem menor, já que é um campo mais restrito, né? Isso vai estar bem, digamos assim, diminuído, né? Isso vai estar bem assim restrito ao que de certa forma se exige na concorrência, né? Bom, aí do mais fala-se, né? O registro, essa capacidade operativa e financeira que vai ser exigida no edital. Isso aqui são requisitos que vão ser exigidos ao longo da abertura das propostas e análise dessas propostas. Essa capacidade operacional, certo? Se vai atender aos itens exigidos de qualidade, de boa prestação do serviço, certo? Se de certa forma a relação custo-benefício não vai surtir carestia mais adiante para o Estado, né? Porque a relação custo-benefício é aquela coisa, um preço que seja acessível para o Estado e, ao mesmo tempo, um trabalho, um serviço de qualidade, né? E aí um detalhe que eu acho que, não sei se eu cheguei a explicar para vocês, mas aqui vou explicar. Quando se fala custo-benefício, geralmente alguns gestores pensam que custo é o menor preço. Na verdade, o menor preço não pressupõe necessariamente qualidade, como nós bem sabemos, isso é fato. E a melhor interpretação que nós vamos fazer na questão custo é se de fato aquela atividade ela é necessária, ela é essencial, certo? E o investimento que o poder público fizer, ele vai ser assentado, ele vai ser de fato definido nas leis orçamentárias dos estados, se não vai afetar tanto o erário público. Isso é custo-benefício. Se está condizente ao orçamento, se inclusive pode até ser que eu vou investir nisso daqui, mas vai faltar dinheiro para investir em outra área. Mas vai valer a pena, né? Investir, apurar, né? Está atendendo consequentemente os requisitos assim estabelecidos, né, para a realização dessas atividades. Então, e não vai onerar tanto o Estado, né? Isso é custo-benefício. São ponderações e gradações para se verificar se de fato a proposta de uma licitação é válida ou não. Tá? Isso é bom de se falar. Não é necessariamente menor preço, mas é se esse preço não vai, posso até usar um termo, não é tão usual, não é usual mesmo, mas eu vou usar aqui para melhor compreensão, se não vai sangrar tanto os cofres públicos. Isso tem que ser
verificável e apurável sempre, tá? É bom de se valorizar nesse espaço. O que vai ser necessariamente o registro cadastral, né? Esses serão assentamentos que se fazem nas repartições administrativas que realizam as licitações. O assentamento aqui não é nada mais nada menos, meu povo, do que a entrega de dados, certo? Se é necessário participar da licitação e se é mais que necessária a participação da licitação, a exigência do cadastro, vamos então ao órgão respectivo que vai fazer essas licitações, certo? Ao setor específico ali do órgão público e apresenta esses dados exigidos. O assentamento é isso, é entregar, é ali deixar à disposição desse órgão as informações necessárias e essenciais que digam respeito à empresa, que digam respeito à ação, né, que você deverá desenvolver enquanto contratado pelo poder público. Certo? O cadastro é isso, é uma coleta de dados feita por um órgão respectivo, certo? Que vai dar, consequentemente, a ciência, a administração como um todo, né? Se de fato aquele indivíduo está apto a participar de uma licitação de tomada de preços ou não, está apto, consequentemente, a contratar com o Estado ou não. Pode ser que consiga, né? Pode ser que não consiga, mas isso não quer dizer necessariamente que ele não está inapto a contratar com o Estado. Pode ser que para aquela situação, para aquele momento específico, ele não seja necessário. Tá? Pode ser, mas o cadastro dele fica lá. Caso seja necessário outra tomada de preço com outra ideia, com outra perspectiva, com outro plano, aí vai caber, consequentemente, ao poder público fazer mais um edital, né? E nessa perspectiva de fazer mais um edital, exigir novamente esse cadastro, né? Alguém talvez pergunte, professor, pode a administração pública, né, periodicamente exigir atualizações desse cadastro? Sem dúvida alguma. Agora, o interessante é, dentro desse prazo que tem que se criar, né, o cadastro, você vai ter situações como quem ainda não se cadastrou e, consequentemente, quem já é cadastrado tem que atualizar esse cadastro, né? Então tem que ser aberto aí o prazo, né, de cadastramento. Pode-se usar esse prazo para atualizações de cadastro e nós poderemos tranquilamente ter a situação na qual a empresa tinha um cadastro de 10 anos atrás, não atualizou nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2020, quer participar da licitação, mas pode ficar de fora porque não atualizou o cadastro. Ah, mas eu tenho um cadastro. Sim, mas nós abrimos um espaço para fazer as devidas atualizações cadastrais, para que esse cadastro ele ficasse dentro de determinados critérios mais modernos, né, mais atualizados, conforme a realidade assim apresentada. Ah, mas eu não sabia, né? Aquela coisa, foi publicizado, né? Foi assim encaminhado. Inclusive, se você tiver um órgão, né, que tem essa diligência, olha, nós vimos que você tem um cadastro, sim, e foi inclusive encaminhado para o seu e-mail um informativo quanto à necessidade, se você tivesse interesse, de cadastrar, né, de refazer o seu cadastro. Mas você não fez. O que resta agora é aguardar o momento, né, em que o poder público fizer, consequentemente, outra licitação e, se assim achar necessário, pode tranquilamente exigir o cadastro. Claro, se a modalidade for tomada de preço também, né? Então é isso que nós vamos ter no cadastro. A grande vantagem do registro cadastral, né, é substituir toda a documentação comprobatória da personalidade jurídica, né? Eu falei para vocês da questão da documentação. No caso, tende a substituir. A ideia é que, quando você for fazer o cadastro, você já leve toda a documentação. Toda ela. Que não é pouco, conforme eu vou mais adiante explicar a vocês. E assim, o que acontece? Você já entrega a documentação e, quando for para
a licitação propriamente dita, você só entrega a proposta junto com o cadastro. Esse é o caminho. Essa é a versatilidade, né, promovida e a tentativa de assim instrumentalizar cada vez mais a licitação, né, na tomada de preço. O que mais vamos ter aqui? Da capacidade técnica e da idoneidade financeira dos licitantes a qualquer modalidade de licitação. Por que ele fala jurídica, financeira e técnica? Porque você vai ter, consequentemente, 3, digamos, ordens de documentos a serem apresentados. Aqueles que farão jus à obediência a determinações legais, de afinidade da empresa com os órgãos que monitoram a atividade financeira e a atividade das empresas, aquele protocolo exigido para uma abertura de empresa, para a manutenção de uma empresa, se a empresa não sonega impostos, se a empresa mantém a sua regularidade de documentação das suas atividades em dia, certo? Se, de certa forma, ela atende as pessoas que a procuram com o máximo de eficácia possível, aí, nesse caso, eu já vou para um critério mais de ordem técnica, né? de atribuições técnicas da empresa, certo? Se ela está obedecendo a isso ou não, né? Tudo isso é verificável também neste aspecto, neste momento, beleza? O que mais que vamos ter aqui? Participação dos interessados. Consequentemente, básica no registro cadastral, os interessados deverão comprovar perante a comissão competente capacidade jurídica, regularidade fiscal e capacidade técnica, idônea e financeira, né? Bom, vamos se ver, né? A comissão que vai, consequentemente, avaliar as propostas vai ser essa mesma que vai fazer essa apuração desse registro, né? Então, conforme se observa, não é só apresentar o cadastro, não é só apresentar a proposta junto com o cadastro, mas ante a isso, apresentar dentro, inclusive, desse cadastro, ou mesmo no campo da proposta, apresentar elementos, apresentar determinadas situações que credenciem essa empresa a participar. A idoneidade jurídica, técnica e financeira. Não me falei da financeira, né? A financeira, meu povo, vai ser a capacidade que ela tem de se autorregular, de se autogerir do ponto de vista rentável, financeiro mesmo, certo? É o fato de se estabelecer o seguinte, olha, em nome do poder público você está sendo contratado, certo? A licitação ela vai exigir que o poder público pague a vocês para fazer essa atividade de serviço público e que esse pagamento fique adstrito à prestação de serviço que vocês estão fazendo. Que o Estado não tenha que lançar mão de maiores gastos, maiores investimentos para suprir faltas que vocês têm, consequentemente, de realizar por conta da falta de dinheiro, né? Então é aquela coisa, capacidade de gestão, né? De se porventura estiver faltando cimentos, que a empresa compre esses cimentos para realizar a atividade, porque foi concedida a ela essa autonomia, né? O Estado só vai entrar de forma subsidiária, né? Com os chamados aditivos, né? Que são determinadas alocações do orçamento de ordem financeira para suprir algumas demandas que porventura existam, que porventura surjam, né? E que a empresa, consequentemente, não tenha condições financeiras naquele momento de dar conta, né? Mas aí, ainda assim, isso é uma hipótese, isso é uma situação. Porque se você, enquanto gestor público, está contratando, o que você quer que eles prestem o serviço. Eles se habilitaram a comprar, inclusive, o material. Isso foi uma coisa tratada. Tão logo ganharam o procedimento licitatório, tão logo foi dado todo o encaminhamento para que eles assinassem o contrato de prestação de serviços com o Estado, né? Então agora é aquele momento, é o cumprimento,
certo? Se não há condição de cumprir, motivada essa questão, o poder público, consequentemente, tem de analisar e aí acrescentar algum aditivo, se for necessário. Mas o original, a ideia original é que o poder conferido e dado, né, aquele órgão, aquela empresa, seja assim preservado, seja assim valorizado, certo? Bom, e aí finalizando a tomada de preço, a escolha da modalidade, a tomada de preço, deve ocorrer quando estimativa da compra ou contratação situasse entre alguns parâmetros. E aí volto, né, a frisar, consequentemente, certo? Aquilo que nós já abordamos, que nós já estudamos, certo? Que foi conferido aos colegas mais adiante, certo? Que é extremamente necessário, inclusive, para fins de assim verificarmos, né, os parâmetros em termos de valores, né, entre os objetos da licitação assim apresentado, né? Que volto a frisar os valores que inclusive foram assim direcionados a vocês, que assim foram atribuíveis, né, conforme as pesquisas que assim nós realizamos, né? E aí, no caso, nós vamos ter aquilo que eu disse a vocês, certo? Que é bom de se falar. No tocante aos valores a serem veiculados, a serem assim apresentados, no que tange a questão da concorrência e da tomada de preço. Nós bem sabemos que tem uma legislação nova, né, que é o Decreto 9.412 de 2018, que estabeleceu algumas divergências, né, pode-se assim dizer, permitiu algumas questões a serem assim apuradas, e de modo que nós vamos ter o seguinte, né, enquanto na modalidade de concorrência nós temos obras e serviços de engenharia que estejam acima de 3.300.000 reais, eu uso concorrência, né? Acima de 3.300.000, concorrência, tá? A tomada de preço é o mesmo valor, só que com um detalhezinho pequeno. Ao invés de acima de 3.300.000, eu vou ter até 3.300.000 reais, certo? Decreto 9.412 de 2018, hoje de fato em vigência, né? Então, na modalidade do serviço de engenharia, em termos de tomada de preço, é até 3.300.000 reais, vou usar a tomada de preço, tá? Até esse valor. E no tocante a compras e demais serviços, o valor vai ser até 1.430.000 reais. Repetindo, tomada de preço, obras e serviços de engenharia, até 3.300.000 reais, decreto lei número 9.412 de 2018, e compras e demais serviços, até 1.430.000 reais, tá? Isso é de suma importância. Eu vou, inclusive, encaminhar um documento de atualização para vocês quanto a isso, tá? E uma outra coisa que vai ser interessante, por assim dizer, vai ser justamente um aparato mesmo de ordem assim jurídica e constitucional, no sentido de
for apresentado um outro quadro de valores para vocês ficarem antenados mais do que nunca nessa sistemática, certo? E, bom, com isso, então, encerro a tomada de preços, certo? Espero que tenham gostado, assistam, compartilhem, se acharem necessário uns com os outros. Estudem, certo? Tirem as abordagens que assim forem necessários que vocês assim apresentem. Se for o caso, contactem o professor para maiores informações, saneamentos de dúvidas, porque eu estou à disposição de vocês nesse ponto. Assim, despeço-me, muito obrigado a todos, até a nossa aula de hoje à tarde, né, a partir das 4h30 até as 6 horas com a turma do 3VA, e à noite, a partir das 8h30 até as 22 horas, com a turma do 3NA. Tá? Muito obrigado a todos, uma excelente tarde e até mais.